nós temos os nossos traumas, né? Aquelas experiências que, de alguma forma, nos fazem ser como a gente é hoje. Mas a experiência da rejeição é sempre uma coisa muito forte para qualquer um. Vai para a adoção a criança que realmente, ou mães que dão à luz e não podem cuidar dos seus filhos, ou não querem por N razões, e deixam na maternidade e somem. Aí essas crianças vão direto para a adoção. Elas podem ser vindo encaminhadas de várias instituições. Conselho tutelar é a mais frequente, Defensoria Pública, CRAS, CREAS, NPJ. Porque imagina, você está numa casa com 20 pessoas que você não conhece, né? A criança ou adolescente, por mais assim que ele fique, ele não está acostumado, ele não está feliz, entendeu? O perfil dos nossos adolescentes é bem difícil, principalmente dos meninos, que a maioria são usuários de drogas. E a adolescente nessa fase não quer saber de nada. Uma coisa que a gente fala muito aqui no serviço é que a gente só consegue acessar o adolescente que nos permite que a gente acesse. O desafio acho que é a falta de recursos. A gente precisa de mais ajudas, assim, só com a questão da prefeitura é muito pouco. Só com o convênio é impossível. Eu acredito que hoje o convênio cubra de 70% a 80% do valor mensal de gastos da casa. E o terceiro setor também, né? A maioria das ONGs trabalham como terceiro setor. E o profissional não é bem remunerado, não tem um olhar pra gente. Qualquer situação de risco que coloque uma criança, um adolescente em risco. Então, hoje a gente tem a questão da drogadição, a gente tem violência, tanto física como sexual, abandono. E aí vai um monte de fatores. Primeiro falou que tinha caído e batido a cabeça, né? E aí, naturalmente, você consegue observar que não foi uma queda, né? E aí ela contou que a mãe tinha pegado o salto do sapato e dado no rostinho dela, entendeu? Ela chegou aqui, bem dizer, prematura, foi pro hospital, teve 4 paradas cardíacas, quase morreu mesmo. E hoje em dia aí sinceramente, é um dos bebês mais lindos que eu já vi na minha vida. Agora tem uns que completam a maioridade, antes de completar já foge, já quer ir pro mundão, que já aconteceu com a gente. O menino falou que ele realmente queria ser bandido, que era a vida que ele queria e pronto. Então eles já têm autonomia para saber o que eles querem. Eu acho que a pobreza, ela existe, né? Eu penso na pobreza de vários sentidos, assim, a pobreza da educação, a pobreza da cultura, a pobreza de falta de recursos básicos, a falta de alimentação, a falta de afeto. Então, a pobreza eu enxergo ela por vários pontos de vista. A pessoa se reconhecer e se empoderar de que ela é pobre é uma parte importante do processo educacional dela. Só que a partir daí é entender que a pobreza não é uma doença, né? Somos pobres ou a pessoa ela é pobre, mas o que é possível fazer a partir daí? Minha vida vou levando do jeito bem legal, assim que eu vou mandando na minha mente especial, assim que eu te digo, eu sou garoto objetivo, eu sou certo, não nasci pra ser bandido, mas eu falo a real. Porque nós vamos ter que mensurar. É melhor essa criança estar num abrigo, onde ela também sofre violência, não talvez uma violência física, mas ela sofre uma violência social. Se a pessoa ela está institucionalizada, ela cresceu dessa forma, que segurança ela tem de se manter? Uma música do Criolo que fala: a arte liberta.
E eu acredito muito nessa frase, porque a arte, em suas diversas manifestações, vai ter um impacto direto no processo de construção da cultura, seja da criança, do adolescente ou do adulto. A expansão do universo cultural da criança e do adolescente é muito importante. O trabalho com músicas, o trabalho com a questão do grafite, eles gostam bastante. De educar de uma forma mais lúdica, de uma forma propor questionamento. Como essas crianças também podem ter esse tipo de oportunidade para que elas também cheguem a outros lugares, para que elas não fiquem restritas àquela realidade. Criar projetos, criar peça, conteúdo, entretenimento, oficinas para crianças e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social. E é impressionante o desenvolvimento que elas proporcionam, né? E de uma forma rápida. E foi possível perceber o quanto em tão pouco tempo uma criança e um adolescente se sensibiliza e ela se motiva e se sente fazendo parte daquele sistema que ela estava ali por um número. Uma criança que era considerada um problema, que ela era considerada um agente da agressividade e da violência, e aí de repente ela descobre possibilidades de criatividade, de utilização de cores, de ferramentas e de se ver como um ser, né, capaz de produzir algo. Existem dois caminhos ali. Um é o caminho dos valores, dos princípios, é onde eles vão trabalhar para conquistar as coisas que eles almejam. O outro é o da criminalidade, que ele é muito atraente, porque ele é muito rápido. O que fazer com essas crianças no tempo ocioso delas? E é aí que a arte entra assim, como uma ferramenta fundamental. Tenha a chance de participar de uma atividade artística, cultural, e que ele pode exercer a vontade, a espontaneidade dele, ele passa a se enxergar como alguém com capacidade, com potencialidade. Então a arte ela é extremamente importante porque você tira toda essa estrutura rígida e da violência, da falta de comunicação, esse verniz, essa casca que enrijece a criança e o adolescente, e você consegue chegar até ele. Assim, é uma questão que a gente que vivencia isso sabe o quanto a arte é capaz de transformar e de dar significado para uma vida, né? Existe aquela velha pergunta que o homem faz desde que existe, que é qual o sentido da vida, né? Como elas vão aprender a apreciar a música se não forem expostos à música? Mas obrigatório tem que ser arte, filosofia e arte. É o que ensina o ser humano. Sem isso, você não aprende nem português, nem matemática, nem coisa nenhuma. São lugares que geralmente eles estão à margem desse tipo de manifestação, porque a arte ela acaba sendo mais elitizada em alguns lugares mesmo. De uma maneira geral, as pessoas elas enxergam a arte como alguma coisa supérflua, né? Ninguém acha que é necessário, que é necessidade. É isso, os editais, principalmente nesses mecanismos de financiamento, Lei Rouanet, PROAC e tudo mais, eles sempre acabam tendo um viés um pouco mais mercantilista, em troca de propaganda, em troca de divulgação. Então as empresas acabam optando por dar verba para quem vai promover, vai fazer com que o nome da empresa dela vá para outros patamares, né? Então geralmente isso fica mais restrito a pessoas que já estão na mídia ou que são mais conhecidas. Enxergar uma criança e uma adolescente como sujeito de direitos. E como sujeito de direitos o que nós estamos oferecendo para eles que eles de fato sejam cidadãos, né? As pessoas ficam relativamente paradas, esperando um poder público se mexer, se movimentar para solucionar um problema. Só que o poder público só se movimenta quando a sociedade se movimenta. Mas isso só acontecerá numa sociedade, primeiro, que tem educação para tanto. Segundo, que isso seja um assunto importante para os governadores, para os administradores do dinheiro do povo. Enquanto esse problema fica contido nas periferias, nos bairros mais isolados, a grande sociedade que tem poder de influenciar não se incomoda. Que uma das suas funções enquanto ser humano
é emitir esforços para melhorar o ambiente onde vive. Eu desenhei um carro de corrida porque meu sonho é ser piloto. Quero fazer faculdade. E meu sonho é ter uma casa. A motivação de você levantar da cama e falar assim, eu vou fazer tal coisa pelo outro, pela criança que vai receber isso aqui, sabe? Principalmente a questão sonho. Eu falo muito para eles que eles precisam sonhar mais, né? Sonhos se tornam realidade. Se a gente não sonhar, o que vai ser no futuro? Que elas possam sair daquele lugar de realidade, ir para um lugar de sonho e saber que eles se transformam. É muito legal. Independente das dificuldades, de que quando tudo pode parecer estar muito difícil, como a gente viu na peça hoje, a gente pode sim fazer as coisas se transformarem. Só tem que acreditar, porque acreditar é o primeiro passo. Mas a gente espera que vocês guardem realmente dentro de vocês. E não esqueça, acorda todo dia, pensa nele, que uma hora ele vai realizar.